Ora, domingo, dia 30 de janeiro, é a altura de falarmos deste penúltimo dia louco de mercado, naturalmente. Já sabíamos que isto ia ser assim. Agora, temos aí novidades bombásticas. Vamos começar por uma de última hora, avançada há bocadinho, há minutos. Eu estou a gravar isto por volta das 7h30, portanto foi há minutos. Fabrizio Romano, conhecido jornalista italiano dedicado ao mercado, garante que Samuel Lino é jogador do Atlético de Madrid. Ora, o avançado do Gil Vicente vai terminar a época em Portugal, no Gil Vicente, e vai depois rumar ao futebol espanhol para ser reforço do Atlético de Madrid. Ora, Samuel Lino tinha sido até falado aí de possibilidade de ser reforço do Futebol Clube do Porto, mas aparentemente o Atlético de Madrid acaba de garantir esta contratação. Não sabemos ainda valores, não sabemos ainda grandes coisas sobre este negócio, mas foi avançado há minutos pelo jornalista italiano Fabrizio Romano. Ora bem, e agora é a altura de terminarmos a nossa novela. Foi uma das nossas principais novelas de mercado, e é a novela Luís Dias. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim, não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora, e terminamos porque Luís Dias foi então oficializado como reforço do Liverpool. O Futebol Clube do Porto avançou com um comunicado para a CMVM, onde clarificou os valores que vai então receber. São 45 milhões de euros a pronto, 15 milhões por objetivos, e portanto pode chegar aqui aos 60 milhões de euros. Era uma novela que eu sinceramente achava que se ia prolongar até ao verão, mas não. O Liverpool antecipou-se a toda a gente e garantiu já Luís Dias neste mercado. Ora, é uma venda que acaba por não ser brilhante para o Futebol Clube do Porto. Pode chegar aos 60 milhões de euros, mas Luís Dias neste momento era um jogador que talvez valesse um bocadinho mais que isso. E portanto fica esta nota. O Futebol Clube do Porto também estava obrigado a vender devido à questão do fair play financeiro e devido à questão das contas depois da eliminação da Liga dos Campeões, e portanto aparece aqui esta contratação, ou esta venda neste caso, de Luís Dias, que enquanto esteve em Portugal, especialmente esta época, se evidenciou a um grande nível. Estava a ser sem dúvida o melhor jogador deste campeonato, não havia margem para dúvida. Era a principal referência deste Futebol Clube do Porto, líder de campeonato. Vamos ver agora como é que os Dragões se vão portar sem a sua grande figura, e não há dúvidas em dizer que o Futebol Clube do Porto conseguiu bastantes pontos à conta de Luís Dias neste campeonato. Luís Dias é o segundo melhor marcador do nosso campeonato, com 14 golos, apenas atrás de Darwin Núñez. Tem também várias assistências e portanto tem também 4 assistências, portanto é responsável por 18 golos. São números extremamente importantes para o Futebol Clube do Porto, que ainda assim pode aqui avançar para a contratação de Galeno. O jornal do Jogo falou também da possibilidade de Samuel Lino, mas entretanto Samuel Lino já não é possibilidade, porque já assinou pelo Atlético de Madrid, assim é que está aí a dizer Real Madrid. Agora aparece aqui o Galeno, que é um jogador que nos últimos dias, ou nas últimas horas, foi abordado com o Futebol Clube do Porto. Ele não está na ficha de jogo do Sporting Clube Braga neste jogo frente ao Moreirense deste domingo, e portanto vamos ter certamente aí muita coisa para falar do Galeno em relação ao Futebol Clube do Porto. Sabemos que o Galeno já foi jogador do Futebol Clube do Porto e poderá aqui voltar aos Dragões. Quem estará muito, muito perto e provavelmente amanhã já estará em Portugal é Ruben Semedo. O defesa português vai então deixar o Olympiacos para rumar ao Futebol Clube do Porto, fazer os exames médicos. Vai então ser um empréstimo até final da temporada e uma opção de compra não obrigatória, assim é que está correto, de 5,5 milhões de euros. O Ruben Semedo vai então ser jogador do Futebol Clube do Porto. Do Futebol Clube do Porto passamos para o Sporting Clube Portugal, o vencedor da Taça da Liga de ontem. Tiago Tomás já viajou para Stuttgart, para a Alemanha. O extremo, ou o avançado internacional português sub-21, vai então jogar no Stuttgart. É um empréstimo de 1 ano e meio e terá uma opção de compra de 15 milhões de euros. Para já ainda não há novas informações sobre a questão de Slimani. Entretanto, Bruno Tabata também afastou a possibilidade de sair, aparentemente, e segundo a SIC Notícias, o Sporting aceitou uma proposta vinda da Arábia. O jogador rejeitou ir jogar para a Arábia para ficar no Sporting. Ainda no mercado português, dizer que o Marítimo anunciou a rescisão, ou aliás, o fim do empréstimo de Jorge Sáenz, o central que estava emprestado pelo Valência, praticamente não contava, tinha
empréstimo até final da temporada, mas não vai ficar e vai então regressar ao Valência. Entretanto, também deve ser emprestado novamente. Dizer ainda que o Valladolid da 2ª Divisão Espanhola chegou a acordo com o Famalicão para antecipar o empréstimo de Diogo Queiroz, o central. Pouco jogou cerca de 600 minutos no futebol do Valladolid, é agora devolvido ao Famalicão. Poderá até sair neste mercado, mas para já vai ficar no clube famalicense. Dizer ainda que o Tenerife assumiu que tem vontade de contratar Mário Gonzalez. Ora, Mário Gonzalez tem jogado muito pouco na equipa do Sporting Braga e quando tem jogado não tem particularmente convencido. E agora o Tenerife está interessado em garantir o jogador. Fala-se aqui de um empréstimo. O próprio diretor desportivo do clube assumiu isso, que quer Luís Dias, Mário Gonzalez, vamos ver se será contratação ou não. Vamos ter aí certamente um último dia de mercado interessante em relação a essa situação. Depois de dizer que o Arouca oficializou a chegada do Alan Ruiz, o avançado ex-Sporting, assina então pelo Arouca depois de ter terminado contrato com o Arsenal de Sarandi, é reforço do Arouca. O Passos Ferreira garantiu Pedro Ganchas. Falamos de um jogador que estava, um defesa central que estava no Benfica B, era o capitão do Benfica B, agora vai jogar no Passos de Ferreira. O Benfica rescinde com o jogador, fica com uma percentagem dos direitos económicos de Pedro Ganchas. Lá por fora também muita coisinha. Bruno Guimarães, já tínhamos falado, foi oficializado como reforço do Newcastle. São 50 milhões de euros e ainda aí umas questões de percentagens, portanto uma contratação bem cara desta equipa do Newcastle. Dizer ainda que o Ajax anunciou este domingo a contratação de Mohamed Ihattaren. Falamos de um jovem médio holandês de 19 anos, um jogador a quem é apontado um grande futuro. É um jogador que chega por empréstimo, ele pertence aos quadros da Juventus, ele que é formado no PSV, agora é jogador do Ajax, chega por empréstimo. Dizer ainda que o Zenit anunciou a contratação de Yuri Alberto, um avançado que estava no Internacional de Porto Alegre, custou 25 milhões de euros, contratação importante da equipa do Zenit. Dizer ainda que a imprensa inglesa avança que o Everton está praticamente a garantir Donny van de Beek, o jogador holandês, ou dos Países Baixos, assim é que está correto, assinou então vai assinar então pelo Everton num empréstimo até final da temporada. O médio de 24 anos, que falava-se que podia ir para o Crystal Palace, vai ficar na equipa do Everton, é essa a informação. Quem também está a contratar a Inglaterra é o Tottenham, terá garantido uma dupla vinda da Juventus. Falamos de Kulusevski e Rodrigo Bentancur, no negócio avaliado de 65 milhões de euros. O Bentancur já estará a viajar para a Inglaterra, vai ser reforço em definitivo do Tottenham. O Kulusevski vai emprestado com opção de compra, portanto está fechada essa situação e a Juventus já se reforçou com a contratação de Denis Zakaria, um jogador que pertencia ao Borussia de Mönchengladbach, deve ser oficializado amanhã como reforço da Juve. Ainda lá por fora é isto. Temos estas notícias no mercado. Exatamente, terminamos com Zakaria. Vamos ter certamente um último dia de mercado bastante agitado, perceber a questão de Marcus Edwards, que também não está a jogar a titular na equipa do Vitória, ver esta questão do Galeno, confirmar esta situação do Samuel Lini, portanto certamente vamos ter aí um mercado muito ativo. Dizer só que amanhã durante o dia teremos vários diretos no 00 em relação ao mercado, são 3 pelo menos, portanto ao início da tarde, ao final da tarde e ao início da noite. Teremos também podcast ao final da tarde, vou apontar ali para as 7 horas, estar mais ou menos isso publicado, e dar só esta nota que teremos também podcast na terça-feira para fazer aqui um recap de tudo o que acontecer durante a última noite de mercado, olhar também para as principais novelas. Portanto, já sabe, isto tudo está em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.